Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 7 de janeiro de 2023, 20 horas e 33 minutos. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia buscando dele a sua paciência, né? A paciência dos santos. Mais um dia olhando para tudo que está acontecendo, olhando as notícias, olhando tudo que está aí. E nós estamos aqui tentando levar a nossa vida ao Senhor, tentando estar com Ele no altar, né? Boa noite, Berenice. Tá melhor, minha irmã? Nós estamos aqui lutando, né? Lutando para estar com Cristo. Hoje eu assisti numa live do Gustavo que ele fez hoje de manhã não, depois do almoço, né? E ele estava falando sobre a quantidade de irmãos que começaram a se despertar junto com a gente e estão saindo fora dos caminhos do Criador. A quantidade de irmãos que despertaram junto no mesmo período que nós despertamos para a volta de Jesus, com muita febre e muito mal-estar, minha irmã? Tem que se hidratar e clamar ao Senhor, porque isso é uma guerra espiritual. Vamos orar, né, Berenice? Vamos orar, minha irmã. E esses irmãos deixaram dos caminhos do Pai, não que deixaram dos caminhos do Pai, estão até, parece no caminho, mas na verdade tá baixo. Aqui eu não sei por que tá baixo, aqui pra mim tá normal, tá no último aqui, pra mim. Shalom, Viviane. É que eu acho que eu tô com o ventilador ligado, deve ser do ventilador, porque aqui tá insuportável o calor. Boa noite, Alexandre. Aqui não tem condições de eu fazer a live no calor. Tá demais da conta. Boa noite, Alberto. E esses irmãos que começaram com a gente, aprendemos com eles muitas coisas, irmãos. Se desviaram do caminho do Pai e estão aí falando que esse negócio de Jesus voltar não é nada disso, que não é bem assim. Se desviaram totalmente daquilo que Deus colocou. Perderam a paciência. Entenderam? Perderam a paciência dos santos. Meu irmão, não perca a tua paciência. Não perca a paciência que vai te levar para a eternidade. Não perca. Os meus bichos aqui também estão sofrendo bastante. Mas, irmãos, não percam a paciência dos santos. Não perca, porque agora é o momento em que Satanás vai tentar... Ah, não está incomodando? Então tá bom, obrigado, porque aqui tá impossível ficar sem ventilador. Nós temos que entender que... Graça e paz, Marta. Nós temos que entender, meus irmãos, graça e paz, Val. Nós temos que entender, Shalom, Joelma, presta atenção, nós temos que entender que Satanás vai colocar no nosso ouvido muitas coisas. Satanás já tem colocado no ouvido de muitos. Não, isso daí não é nada disso. Não, eles estão tudo é tudo exagero. O que eles estão falando tá tudo exagerado. Irmão, não cai nisso não. Não cai nisso não, porque se a armadilha do inimigo, permanece firme. Permanece firme, porque você não vai perder nada, você só vai ganhar. Não saia dos caminhos do Senhor. Jesus está voltando. A terra está dizendo. Nós estamos vendo as pessoas, olha o comportamento das pessoas como tá. Pessoas andando como se fossem animais na rua. A violência, irmãos, aqui na minha cidade. É uma cidade que não é tão... Quer dizer, é grande, né? É uma cidade de 410 mil habitantes. Eles dizem que tem isso, não sei se tem.
Mas, presta atenção, aqui está sendo 1, 2 assassinatos por dia. O trânsito está uma calamidade, uma coisa absurda. Os homens estão virando monstros. Os homens estão virando monstros. O amor acabou. Hoje é necessidade sexual, não é amor. É necessidade sexual. Aquela música, né, dos tribalistas, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. As palavras daquela música que foi feita, eu acho que em 2005, 2002, por aí, essa música foi feita. Se não me engano, foi isso. É exatamente, explosão de violência. Nós estamos em explosão. Imagina no Rio de Janeiro, então. Aquela música feita pelos tribalistas, né, que a Marisa Monte cantava, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Essa música está fazendo efeito aqui agora. Irmãos, tá que nem cachorro no cio. As ruas estão que nem cachorro no cio. É triste, né? E vem dizer que Jesus vai voltar daqui 60 anos, daqui 100 anos. Meus irmãos, se você não crer, se você perder a paciência dos santos para a volta de Jesus, você vai ficar aqui. Você vai ficar. Com todo esse povo que está aí. É o que está acontecendo. E o pior de tudo, irmãos, é que esse povo que está se distanciando das coisas de Deus está trazendo idolatria para o meio do povo, está trazendo para o meio do povo de Deus pedras de tropeço, estão no espírito de Jezabel. Estão no espírito de Jezabel, trazendo feitiçaria, tá? Tudo por debaixo dos panos, parecendo que é a palavra de Deus e não é, simplesmente feitiçaria pura. Feitiçaria pura, eu não tenho medo de dizer. São feiticeiros da palavra. Entenderam? Feiticeiros da palavra. Não tem amor às escrituras, não tem amor ao próximo, não tem amor a Deus. E eles estão se infiltrando no meio do povo, para subverter a mente daqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Toma cuidado com o que você escuta, toma cuidado com quem você conversa, toma cuidado com a tua mente. Toma cuidado da tua mente. Porque Satanás está vindo com grande fúria, porque ele tem pouco tempo. Tá entendendo? Hoje uma irmã me escreveu, falou assim: irmã Ruth, alegria do Senhor é difícil ter. Não, a alegria do Senhor não é o que você pensa muitas das vezes. A alegria do Senhor, meu irmão, não é essa alegria do mundo, essa alegria de risos e abraços, não. É a alegria da convicção, da paz que excede a todo entendimento dentro do teu coração, em meio a tudo isso que está acontecendo. É a alegria da salvação. Mesmo você chorando, você sabe que você vai ter a salvação. É uma alegria diferente. Não é a alegria que o mundo dá. É uma alegria que vem do trono da graça. É a certeza. É a certeza da salvação. É a certeza que você está andando por caminhos que vão te levar à vida eterna. Não pense que você vai sorrir, não. Aqui não. Aqui não. Mas nós temos a convicção. Nós temos a convicção de que o Pai está conosco, aconteça o que acontecer. Isso é a alegria da salvação. Entenda. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é aquilo que diz assim: estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Tá entendendo? Essa é a alegria. A alegria de saber que a palavra de Deus está se cumprindo. E o nosso tempo aqui já está terminando. Saber que a terra já está clamando pela aparição dos filhos de Deus. A terra já está clamando que os filhos de Deus se manifestem. Tá entendendo? Essa é a nossa alegria, é ver que a terra já está dando, ela já está requerendo justiça. Como ela requereu justiça no tempo de Noé. Meu irmão, não perca a tua fé em Jesus, não perca a tua vida com Deus.
Presta atenção, meu irmão. Presta bastante atenção. Tá entendendo? Não perca a tua salvação. Olha, escutem a live do como é que chama? Do Gustavo, de hoje de manhã. Escutem a live dele hoje de manhã. Vocês vão entender muita coisa nessa live. É Underground, se não me engano, né? O canal dele. Quem quiser depois me pede a live que eu mando para vocês. Boa noite, Paula. Mas não perca a tua salvação, não perca a alegria, a confiança da tua salvação. Não saia do caminho do Senhor, entendeu? Não saia do caminho do Senhor. Bom, hoje eu vou terminar a primeira parte da live do Javier Palacios sobre o Espírito Santo, certo? Eu parei ontem em Gálatas 4:6, que falava dos selados, né? Do povo selado por Deus. Nós estamos falando sobre batismo. Então nós temos o batismo nas águas, nós temos o selamento e nós temos o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Cada um é uma coisa, certo? Cada um é uma coisa. Então nós precisamos nos converter, nos arrepender. E eu dou testemunho disso quando eu sou imergida nas águas, em nome de Jesus. E essa imersão avisa o mundo, as pessoas que me conhecem, que eu agora pertenço ao Salvador. Essa imersão dá testemunho que eu sou, que eu morri para o mundo e estou viva para Cristo. Quando você imerge, quando você confessa que Jesus veio em carne para desfazer as obras de Satanás, que ele é teu único e suficiente Salvador, quando isso acontece, você é selado por Deus. Mas o que isso provoca? Isso provoca arrependimento, isso provoca uma mudança de vida. Mas você precisa ter o batismo de fogo. Para quê? Para que você possa ser testemunha em todos os lugares do mundo, até os confins da terra, que é onde nós moramos, certo? É onde nós moramos. Lembre-se, você tem que se revestir do poder de Deus, tá? É aquele vídeo que eu passei. Nós temos que nos despir na cruz, nos vestir na sepultura e ser revestidos no cenáculo, né? Quando a igreja primitiva foi batizada com fogo, batizada com os dons espirituais, com o Espírito Santo, certo? Nós precisamos disso. Por quê? Porque para você vestir uma capa, Shalom, Patrícia, para você vestir a capa da missão, você precisa estar revestida pelo poder de Deus. Por quê? Porque a capa da missão que Deus vai colocar em cada um de nós, e que alguns já têm a missão, ela é pesada, ela atrai setas de Satanás, ela atrai inveja, essa capa atrai raiva do diabo, e o diabo pega os seus asseclas para difamar, para acabar com a vida da pessoa, para colocar entraves na vida da pessoa, para que a pessoa não vá para frente, para fazerem crentes que fazem macumba para outros crentes. Se vocês sabiam disso, se vocês não sabem, isso existe. Entendeu? Então, meu irmão, presta bastante atenção no que eu estou lhe dizendo. Você precisa, para vestir a capa de ser usado por Deus, você precisa, isso aqui, se despir na cruz. Eu acho isso maravilhoso. Nossa, isso para mim é lindo demais. Se vestir na sepultura e ser revestido no cenáculo. O que é revestimento no cenáculo? Batismo com o Espírito Santo. Eu estava conversando com a minha filha agora, aquele menino, né? Aquele menino que virou colorido agora, né? Que virou, né? Tá todo diferente, né? O J.A. Aquele menino, colocaram a capa nele sem ele ter passado pela despimento, o vestido e o revestido. Ele não teve essas fases. Por isso tá do jeito que tá. Sabe por quê? Porque Satanás sabia o potencial que esse menino tinha. Satanás sabia
o que esse menino ia representar para o reino dos céus. Satanás sabia que se esse menino fosse conduzido corretamente, infelizmente ele não foi. Mas o sangue dele está na mão dos pais e daquele pastor que colocou ele lá nessa situação. Infelizmente está na mão dessa gente o sangue desse menino. Ele foi conduzido para terem lucros. E Satanás, vendo o potencial que esse menino tinha para o reino, ele atacou de todas as formas. Por quê? Porque ele não passou pelo processo do despir, do vestir e do revestir. Ele não passou pelo processo do quebrantamento da sua alma diante do poder de Deus. E eu olho para aquele menino, hoje do jeito que está, e eu olho para aquele pastor que contratou ele com uma fortuna e os pais assinando a documentação. Eu lembro desse dia porque eu vi. Quando eu vi aquela criança assinando os documentos para passar para a gravadora, eu vi a assinatura. E aquele mala cheia, né? Aquele mala cheia trazendo o menino para o glamour gospel. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia desse menino. Tenha misericórdia. Desde então, aquele menino nunca cantou mais como cantava. Nunca mais aquele menino cantou como cantava, porque Satanás ali já colocou as setas na capa que colocaram sobre o menino. Sem ele estar preparado, sem ele ser despido, vestido e revestido do poder de Deus. Irmãos, isso é sério. Isso pode acontecer conosco. Presta atenção, se você, exatamente, Live, exatamente isso, se perderam por quê? Porque não teve o processo, não tinham capacidade de assumir uma capa que não era para eles. Eles não passaram pelo processo do encontro com Cristo. Eles não passaram pelo processo de conhecer a Cristo. Eles não passaram pelo processo de ser revestidos pelo poder de Cristo. Entendendo, meus irmãos? Então nós temos que estar alertas, porque nós podemos também ser vítimas disso. A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Entenderam? E foram laçados pelo diabo, porque outros colocaram a capa neles por causa disso. Por causa disso, encheram os olhos deles, por causa da fama, poder e dinheiro. Irmão, você quer ir para o inferno? Tenha fama, tenha poder e tenha dinheiro em excesso, que você vai ver que você vai para o inferno rapidinho, tá? Rapidinho você vai para o inferno. 3 coisas levam o homem para o inferno: fama, poder e dinheiro. E mais uma, sexo, tá? Presta atenção, meu irmão, presta atenção. Você precisa estar revestido com o poder que vem do céu, o batismo com o Espírito Santo. É isso que nós estamos tratando nesses 2 dias. Vamos tratar amanhã e depois também, que eu vou traduzir a outra live do Javier Palácios. Vocês estão entendendo? Nós precisamos estar despidos, vestidos e revestidos. Nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar pela sepultura. Nós precisamos passar pelo cenáculo para que nós possamos estar firmes com Cristo e não sermos vítimas do que nós estamos vendo. Tem um rapaz que eu gosto muito dele, o Leandro. Gosto dele. O Leandro, ele começou junto com todo mundo a despertar para tudo que está vindo, tudo. E ele participava das lives de Corujão da Terra Plana, né? Quando tinha umas lives maravilhosas, era a noite inteira só falando de Terra Plana, entrava gente do Brasil inteiro. E esse rapaz hoje desfaz de tudo, até do apóstolo Paulo. Ele está falando que o apóstolo Paulo era endemoniado. Até isso eles estão dizendo, irmãos, até isso. Rechaçando a palavra do Senhor. Pessoas criadas na igreja, pessoas criadas estão rechaçando a palavra do Pai. Professor Afonso se judaizou a tal ponto que hoje o Talmud para ele faz mais força para ele do que a palavra de Deus.
Irmãos, isso não é brincadeira. Esse mesmo é do canal Inteligência Natural. Inteligência Natural, isso mesmo. Ele mesmo. Esse rapaz era olha, pensa num rapaz da parte do Senhor. O rapaz se corrompeu. E outros mais, né? O Benini, que esse já veio corrompido, mas ele foi entrando no meio do povo e foi corrompendo a cabeça do povo. E ele começou também na live corujão, nos corujões que tinha. Essa Débora aí, ela sempre foi corrompida. Ela é como o Benini, sempre foi corrompida. Ela entrou para corromper o povo. Eles entraram como uma pedra do diabo no meio do povo para tirar o povo entendeu? Do rumo. Meu irmão, não perca o teu rumo. Nosso rumo é a salvação, é a vida eterna. Não se deixe corromper. Saiu da palavra, acabou. Saiu, esse é o pior. Esse é pior. Ele e a G Barbosa é o pior. Os dois, tá? Porque ela é muçulmana, tá? Se vocês não sabem, ela é muçulmana. Ela não é cristã, não tem nada de cristã. Ela é uma muçulmana enraizada para quebrar os cristãos. A verdade é essa, tá? Eu sigo ela desde o começo. Quem achou ela foi o pastor Alan Capriles. E até ele fez um vídeo depois pedindo perdão de ter mostrado ela pro povo, entendeu? Exatamente, ele ataca na base para a obra cair. Quando Satanás percebe que não vai derrubar o servo de Deus, sabe o que acontece? Ele lança calúnias contra a pessoa. Ele lança calúnias contra a pessoa. Mas aquele que resiste, aquele que fica firme na palavra, aquele que fica inabalável na palavra, ele não cai. Porque o Espírito Santo está sobre ele, e o Espírito Santo o segura de todos os lados. E ele sabe ouvir a voz do Senhor. Por isso nós temos que, presta atenção, nós temos que estar revestidos do Espírito Santo. Batismo de fogo, meus irmãos. Comecem a clamar por batismo de fogo. Vamos ver então, vamos começar aqui, tá? Eu li ontem o último capítulo, Gálatas 4, versículo 6. E eu vou aqui ler o que o Javier Palácio falou. No antigo pacto, esta promessa que Yeshua faria um novo pacto está em Ezequiel 36. Vamos lá. Ezequiel 36, tá? O que fala na palavra sobre Jesus. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Vamos lá. Notei só pela forma como ela trata as pessoas. Ela é terrível, ela é terrível. Ezequiel 36. Anotem aí se puderem. Então, Beth, todas as máscaras estão caindo. Todas. Todas, minha irmã, todas. Olha isso aqui, que coisa mais linda, irmãos. Prestem atenção aqui. Deixa eu pegar meu lapisinho, porque sem ele eu não sou ninguém. Eu tenho que me apoiar aqui para eu poder me achar. Só um minuto, pessoal. Diz assim, Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Diz assim: então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. Isso é batismo com água. De toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentre vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os fareis. Do 25 ao 27, diz isso, ó, vou ler de novo. Então, versículo 25, Ezequiel 36, versículo 25. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. Isso é o batismo com a água. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quando você se vai nas águas, você entra nelas, você submerge, você está deixando lá dentro o velho homem, você está deixando a idolatria, você está deixando tudo.
E você está subindo com o coração limpo, olha aqui, ó. E um novo coração vos darei, é o selo. E um novo espírito os colocarei, o Espírito Santo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito, que coisa mais linda, dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os fareis. Meu irmão, olha aqui, é promessa. Isso é a promessa do Messias vindo no novo pacto. O pacto nas águas. O pacto na mudança de vida, o pacto no selamento, o pacto no Espírito Santo. Agora já não tem mais aqui só alguns que teriam o Espírito Santo, não. Agora tem homens e mulheres revestidos com o Espírito de Deus. Você quer fazer parte disso, meu irmão? Gente, espera só um pouquinho que eu vou colocar um pouco d'água aqui pra mim, que tá muito quente, eu tô com a garganta seca. Só um minuto. Já trouxe uma garrafa d'água para ficar aqui, porque tá demais. Nós temos que fazer um pacto com o Senhor, uma aliança. Isso é batismo, morte aos pecados. Vamos lá. Joel 28. Aliás, antes de eu ler isso daqui, eu quero ler ontem o que o Alexandre mandou para mim, que é Mateus 28, 19 a 20. Vamos lá, Mateus 28. Mateus 28, 19 a 20. Diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Olha isso, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que é o seguinte, irmãos, esse versículo ele foi acrescentado, tá? Isso foi falado pelo próprio, como é que fala? Pelo próprio Pop, né? Pelo Pop João Paulo II, que eles acrescentaram isso aqui. O batismo é em nome de Jesus, tá? Isso aqui foi acrescentado pela Igreja Matriz. Infelizmente foi acrescentado, tá bom? Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Exatamente. Ele foi que acrescentou. Aliás, ele não. Ele avisou que isso aqui tinha sido acrescentado. Então, vamos traduzir pelo que é. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome de Jesus. Certo? Em nome de Jesus. Porque você não vai encontrar isso em mais nenhum lugar da Bíblia. Só nesse lugar que eles alteraram isso daqui. Entenderam? Eles alteraram. O batismo é em nome de Jesus. Tanto que nós lemos aqui vários versículos sobre isso. Tá? Olha lá. Então, batizando-as em nome de Jesus, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Tá? Vamos ver Atos 8,16. Vamos lá. Atos 8,16. Vamos ver se lá fala. Atos 8,16. Tem um vídeo dele falando, tá, gente? Eu não sei aonde que tá, mas o Gustavo sabe. Ele tem esse vídeo. Que o próprio Pop, né? O Pop fala sobre isso, entendeu? Atos 8,16. Diz assim: porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Olha aqui, Alexandre, ó. Nesse versículo, Atos 8,16, olha aqui, ó. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O único lugar que você vai encontrar batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é nesse texto. É nesse lugar. É em Mateus 28, 19 a 20. Eles mudaram. Entendeu? E o próprio, como eu disse, o próprio Pop João Paulo II, ele falou que eles tinham mudado. Porque a Trindade, pela palavra, ela não existe. Jesus disse: eu e o Pai somos um.
Ele não disse eu, o Pai e o Espírito Santo, não. Ele disse eu e o Pai somos um. E ele avisou os discípulos que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito, é o fôlego de Deus. O Espírito Santo é o fôlego de Jesus. Os dois juntos mandam o Espírito de dentro deles para a terra, mas não que ele seja outra pessoa. Ele é o poder de Deus sobre a terra, emanado sobre a terra. E Jesus diz, eu e o Pai somos um. Não existe trindade. A Bíblia não fala de trindade. Não fala. Aí você fala, mas Ruth, tudo é três. Sim, tudo é três, mas o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho são um. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, é o Pai e o Filho. Amém? Vamos lá. Seguindo, voltando lá. Vamos ver Joel 28, 29. Vamos lá? Aqui então, batismo com água, mudança de vida, mudança de comportamento. Agora nós vamos para Joel. Vamos lá, Joel 2, 28. Joel 2, 28. Vamos achar o Joel. Gente, eu sou terrível pra... Eu não sei por que eu me perco tanto, que eu mexo tanto com isso daqui e eu acabo me perdendo nos... Sempre, nunca sei onde tá. Vamos lá. E acontecerá que depois daqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Batismo com o Espírito Santo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos sonharão sonhos. E vossos jovens terão visões. Abraço, Aline, abraço, minha irmã. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Você quer coisa mais linda do que isso? Que Espírito é esse? O Espírito de Jesus, o Espírito do Pai. Entendeu? Não é a terceira pessoa, não. É o Espírito deles em nós. É o Espírito deles sobre a terra. O Espírito Santo veio fazer o quê? Nos avisar sobre o pecado, a justiça e o juízo. Nos fazer conscientes das coisas. O Espírito de Deus paira sobre a terra. Entenderam? Isso aqui se cumpre. O cumprimento disso foi no Pentecostes. No dia do Pentecostes isso se cumpriu. O profeta Ezequiel fala de lavamento em água, a lavagem nas águas, dos novos crentes de toda a imundícia espiritual. Um novo coração, não mais um coração de pedra, para um coração novo. Que coisa mais maravilhosa. Vamos agora para João 3. Vamos lá, João 3. João 3, versículo... Oh, meu Deus. João 3, versículo 5 a 8. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Presta atenção. Vou ler de novo. Presta atenção. João 3, versículo 5 e versículo 6. O que é nascido da carne... Aliás, Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendeu? Presta atenção, meus irmãos. Abre a mente. Nós precisamos nascer da água e nascer do Espírito. É necessário que nós sejamos revestidos do Espírito Santo. Nós necessitamos ser revestidos do Espírito Santo. Você precisa buscar. Você precisa estar dentro de Gálatas 5, fruto do Espírito. O fruto.
E você precisa buscar que você seja batizado com fogo, você seja revestido do poder de Deus, para enfrentar o que vem vindo. Aliás, o que já chegou. Não vem vindo, ele já chegou. Aqui diz assim: o batismo da água, o batismo que fala em Ezequiel 36, 25. Este Espírito é o ser selado. 36, 25. Nós somos selados, damos testemunhos de vida nova. A salvação é por graça, é por seu sangue. Entenderam? Prestem atenção. A água nos faz ser selados. A água nos dá testemunho da nossa vontade. Mas o batismo com o Espírito Santo faz a vontade de Deus nos fortalecer para avançar. Nós precisamos de batismo com o Espírito Santo. Vamos para Tito 3:5. Vamos lá, Tito 3, versículo 5. Deixa eu achar aqui onde está Tito. Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. Tá depois de Timóteo. Tito 3, versículo 5. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vou ler de novo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, batismo nas águas, e da renovação do Espírito Santo. Entenderam? Selados e batizados em água. Se muda a maneira de viver, se aborrece o pecado, regeneração, câmbio de coração, mudança de coração, vida em Cristo. Entendeu? Em Joel, que nós lemos 2:28, é um derramamento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Lá diz: profetizarão, sonharão, terão visões. Isso são dons do Espírito Santo. Entenderam? Dons daquele que é batizado com o Espírito Santo. Ezequiel diz água e selamento, que nós lemos. Em Joel 2:28 diz batismo com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu no cenáculo. Atos dos Apóstolos 2:1. Vamos lá. Atos 2:1. Irmãos, eu espero que você esteja entendendo, tá? Porque isso aqui é importantíssimo. Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes. O que é unânime? Eles eram 120 pessoas, mas eles tinham somente um pensamento. Eles estavam aguardando o que Jesus prometeu: ficar em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Esse é o selamento. Esse eles estavam esperando. Eles estavam esperando, 120 pessoas esperando como um só homem. E de repente veio do som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Você quer coisa mais linda do que isso? E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E olha que maravilhoso, vamos prosseguir. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. Quem aqueles homens que estavam no cenáculo eram? Aqueles homens e mulheres eram
eram da Galileia, Galileu. Galileu, irmão, é a mesma coisa que falar que é do interior. No interiorzão, né? O pessoal fala, isso aí do interior, não entende nada. Eles eram tidos como assim. Como nós aqui. Se eu hoje chegar em São Paulo, o pessoal fala, esse aí do interior, não sabe nada. Entendeu? Nós somos tidos como que não sabemos nada. Mas esse foi o povo que abraçou Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi o povo que esperou em unanimidade dentro do cenáculo o batismo com fogo, o revestimento do poder de Deus. Nós precisamos estar em unanimidade para receber o Espírito Santo de Deus. E todos estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua? Em que nascemos? Pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos. Cada um ouvia aqueles homens burros que eles achavam, porque eram galileus, eram pescadores, não tinham a cultura do povo da cidade. E eles escutavam eles falando cada um na sua língua. O que faz isso? É o poder do Senhor Jesus. É o poder do Espírito Santo. Nós precisamos vivenciar o batismo com o Espírito Santo. Senão você não vai resistir o que já chegou. Você não vai resistir aquilo que já está vindo durante esses meses agora. Você precisa estar revestido com o batismo com o Espírito Santo. Você precisa passar na cruz e se despir do velho homem. Você precisa passar na sepultura e vestir as vestiduras de Cristo. O batismo, quando você passa na sepultura, você faz o batismo na água. E quando você é revestido pelo Senhor, você vai ao cenáculo. Lá você se reveste. Despe, veste e reveste. Que coisa mais maravilhosa isso. Chega a dar uma coisa gostosa dentro do corpo só de falar essas palavras. Que impacto maravilhoso isso. Você precisa estar revestido do poder de Deus. Meu irmão, está na hora de você buscar. Senhor, eu não sei o que é esse batismo que ela está falando, mas eu preciso dele, eu quero ele. Me ajuda. E todo momento você esteja buscando o batismo com fogo. Irmãos, tem pessoas que acham que isso aqui foi para eles. Não, eles são a igreja primitiva. Nós somos a igreja invisível, que vamos terminar a obra da igreja primitiva. Isso que aconteceu com eles é para nós também. Eu já contei aqui um testemunho de um irmão na rua. Esse senhor, irmão, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele era um careca em Ribeirão Preto. Ele trabalhava de ascensorista num edifício que era, como é que fala? Garagem de carro. E ele era ascensorista dessa garagem de carro vertical, né? E esse homem era muito usado por Deus, muito usado por Deus. E quando foi um dia, ele desceu e encontrou com um amigo dele, né, da igreja. Isso já tem mais de 20 anos, mas tem mais de 30 anos isso. Eu tinha na época uns 15 anos, há muito mais. Eu tô com 61, tem 40 e poucos anos. E esse amigo dele estava com outro do lado. E ali o Senhor tomou esse homem e esse homem começou a falar em árabe. E ele terminou, o Senhor tomou ele, e ele naquela eloquência, falando. E de repente, o amigo, que não falava português, virou para o outro e falou assim, ele falou a minha vida toda, ele falou tudo o que está acontecendo comigo, ele sabe falar árabe? Ele falou, não, ele não sabe falar, ele mal sabe falar o português. Isso é batismo com fogo, isso é batismo do Espírito Santo. Você acha que isso não acontece nos nossos dias? Acontece. Você precisa buscar.
Você precisa buscar de Deus isso. Presta bastante atenção. Você precisa se revestir do poder de Deus. Você precisa se revestir do poder de Deus. Vamos para 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Escutou? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus para sermos usados uns aos outros. O Espírito Santo é dado para nós sermos testemunhas do poder de Deus, para nós sermos testemunhas, para nós podermos vestir a capa. Podemos vestir a capa da unção. Podemos vestir a capa daquilo que Deus quer de nós. Podemos ser testemunhas e Satanás não ter poder na nossa vida de desmantelar a nossa vida. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão, porque Satanás ele vai dar chute e quem tiver indo para a vida eterna, ele vai dar chute. Eu já falei, já avisei para vocês aqui, se preparem para ser difamados, se preparem para serem expostos como coisa mais terrível do mundo. Se preparem, para isso você tem que estar revestido do Espírito Santo, senão você não vai suportar. Não vai, porque vou te dizer, a perseguição começa do meio do povo, daquele que se diz povo de Deus, mas que perderam a paciência dos santos. E eles têm raiva, porque Satanás começa a entrar na vida deles. Satanás começa a entrar na vida deles. E eles têm raiva daqueles que estão com paciência esperando a volta de Jesus. Meu irmão, toma cuidado. Se reveste do poder do Pai. Se reveste daquilo que é necessário. Esse mundo aqui, meu irmão, já acabou. Isso aqui não tem mais nada. Nós temos poucos meses aqui. São poucos meses aqui. Nós estamos indo para a nova Canaã. Nós estamos indo para a Canaã celestial. Você está entendendo? Abre a tua mente, abre o teu entendimento para você poder entender, para você poder adentrar, mergulhar naquilo que o Senhor quer de você. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito Santo, você precisa mergulhar nas águas da palavra, você precisa mergulhar nas águas da santificação. Meu irmão, Jesus está voltando. Mergulha na água do arrependimento. Mergulha. Você precisa mergulhar. É um presente de Deus. Não é para fazer negócio. O Espírito Santo, meu irmão, não é para fazer negócio. É presente do Pai. É para usarmos na obra do Senhor. De graça recebei, de graça dai. Tá entendendo? De graça você recebe, de graça você dá. Você tá achando que esse povo que tá cobrando aí cursinho para entender isso, cursinho para entender aquilo, você tá achando que Deus tem prazer nisso? Tem não. Não. Nós estamos num período, meu irmão, que se nós não abrirmos os olhos dos nossos irmãos, o Senhor vai cobrar de nós. De graça recebei, de graça dai. Vamos para Lucas 9, versículo 10. Acho que é, não, Lucas 11, versículo 9. Desculpa aí, irmãos. Lucas 11, versículo 9. Diz assim: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abrirá.
Você está dentro disso? Pedi e dar-se-vos-á. Vou pedir o quê? Senhor, limpa o meu ser, limpa a minha vida, batiza a este servo, a esta serva com o Espírito Santo. Eu quero herdar a vida eterna, eu preciso ser revestida do poder de Deus, eu preciso ter inteligência de entender o mundo espiritual, eu preciso ter inteligência de não entrar nas brigas de Satanás, eu preciso ter inteligência de entender quando Satanás me chama para encrenca e eu sair fora da encrenca. Satanás chama a gente para encrenca, você pensa que não? Ixi, como chamar? Eu já conheço certinho quando eu sou chamada para encrenca. Conheço certinho. O Senhor fala para mim, cala a boca, fica quieta. Entendeu? O Senhor conhece, o Senhor mostra. Aliás, até o versículo 13, vou ler lá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós, que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará o peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Você leu aqui? Você está entendendo aqui? Quanto mais o Senhor nos dará o Espírito Santo ao que aqui pedir. Peça, irmão, peça. Clame ao Senhor pelo Espírito Santo. Você precisa clamar pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser revestido do poder de Deus. Não é tempo de brincar. Jesus está voltando. E o que vai acontecer é muito sério. A minha sobrinha está aí. Oi, Corina. Seja bem-vinda. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Meu irmão, é tempo de buscar. Amém? Depois você me conta lá então. Nós temos, irmãos, que nos revestir do poder de Deus. Presta atenção. É tempo de buscar o Senhor. Diz aqui, ó. Receber o batismo com o Espírito Santo de fogo, pedir e implorar por ele. Vamos para Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Diz assim. Lucas 24, 49. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vou ler de novo. Lucas 24, 49. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão, você precisa entender que para os últimos dias, se nós não tivermos com esse batismo, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar o que está vindo. Hoje eu entendo porque eu já passei por muita coisa. Hoje eu entendo pelas coisas que eu passei. Era para eu entender o momento que nós estamos vivendo agora. Presta atenção. Vamos nos dobrar ao Senhor. Nós precisamos nos dobrar ao Pai. Entenderam? Precisamos nos dobrar ao Pai. É tempo de buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Buscar revestimento do poder de Deus. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 1:4. Vamos lá, de novo, né? Atos dos Apóstolos 1:4. Diz assim: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, confirmando que está em Lucas, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque João verdadeiramente vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, nós temos pressa. Nós temos pressa. Vamos para João 14, 15. João 14, versículo 15.
Nossa, aqui tá um calor, gente, pelo amor de Deus. O calor tá terrível. Com ventilador, a coisa tá séria. João 14, versículo 15 e 16, diz assim: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Você ama Jesus? Você ama Jesus, Corina? Ama, minha filha? Eu sei que você ama. Olha o que Deus está mandando dizer. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Como que Ele vai voltar? Como o Espírito Consolador. E ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu vou ler de novo. Corina, presta atenção nisso aqui, hein? Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Para que Ele possa habitar convosco para sempre. E o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, o mundo não tem como receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Estão ouvindo? Irmãos, isso é maravilhoso, isso é lindo demais. O Senhor não nos deixou só, Ele está conosco, Ele é o Espírito Santo Consolador. Entenderam? Ele é o Espírito Santo Consolador. Receber o batismo com o Espírito Santo e fogo, pedir, implorar, batismo com o Espírito Santo e fogo. Depois de Malaquias, ficamos 400 anos sem profeta. E em João Batista veio o profeta. João veio preparando o caminho do Senhor. João veio batizando com água e anunciando: eu estou batizando com água, mas está vindo aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Entenderam? João 14, 21, que eu acabei de ler, é o batismo com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo são as manifestações de dons. Deus dá o dom para cada um conforme Ele quer. Você não precisa falar em língua. Você tem vários dons que o Espírito Santo nos dá. Dom da palavra, dom do ensinamento, dom de muita coisa, dom de línguas. Também dá o dom da cura, dá o dom do discernimento, dá o dom de expulsar demônios. Na vinda de Jesus, a aparição de anjos se acentuou. Você sabia que na primeira vinda de Jesus, a partir daí, os anjos começaram a se acentuar nas suas aparições? Pois é. João, o anjo falou com Maria, o anjo falou com Isabel, o anjo falou com várias pessoas, falou com Pedro, o anjo falou com Cornélio, e o anjo do Senhor tem falado com todos nós. Esses dias de madrugada eu já contei para vocês. Na madrugada o anjo de Deus estava vestido de guerra dentro do meu quarto. E o vento entrava forte, forte, forte no meu quarto, a ponto da minha cortina subir com toda a força. E minha cortina é muito pesada. E a cortina subia e o anjo falava para mim: vocês precisam resistir ao que está por vir.
E ele dizia, vocês, quer dizer, não era só para mim, era para que eu trouxesse a mensagem para quem está aqui. E eu perguntei para ele, como nós vamos resistir? E ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendeu? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Meu irmão, você quer o céu? Você quer ver Jesus voltar? Você quer estar com a tua vida ligada no trono da graça? O que você quer? Faça sua confissão por fé aqui. Não é para eu ver, é para que o Senhor veja a confissão. É um ato de fé. Você quer ver a volta de Jesus? Você quer ser trasladado para os ares para encontrar com Cristo nos ares? Você precisa passar pela cruz e deixar suas vestes rotas lá na cruz. Você precisa passar pela sepultura e se vestir com as vestes de Cristo. E você precisa passar pelo cenáculo e ser revestido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Você está entendendo a gravidade da situação? Você está entendendo qual é o teu compromisso com o Pai? Você está entendendo que mudança de vida você tem que ter? Você precisa deixar para trás tudo. Você precisa deixar a fornicação, você precisa deixar o adultério, você precisa deixar a sua vida vã, você precisa deixar as coisas desse mundo lá na cruz. Você precisa se vestir com roupagem nova na sepultura. Você precisa se revestir no cenáculo. Você precisa ter a roupagem do Espírito Santo em ti, para que você possa lutar contra as astutas ciladas de Satanás, que estão vindo com força. Elas estão vindo com força. E não vai parar, e não vai. Da agora para frente vai ser guerra travada. Vocês estão vendo esses gigantes que estão aparecendo aí? Apareceu na Ilha do Mel aqui no Paraná, está aparecendo na Argentina, em vários lugares do mundo. Você sabe o que é esses gigantes? Não me diga que é fake news, porque não é. Sabe por que eu te digo? Porque as estrelas do céu já estão caindo e os anjos caídos já estão chegando à terra. Porque os ares têm que estar limpo para o casamento da noiva com o cordeiro. O encontro da noiva e o cordeiro é nos ares e não pode ter demônios lá. Eles têm que descer para a terra. Eles já estão vindo, porque a volta de Cristo é muito rápida. E o que você está vendo aí que o povo está anunciando é verdade, sim. São eles que já estão ficando visíveis. Sabe por quê? Porque vai voltar como nos tempos de Noé. O véu entre o mundo material e espiritual vai cair e nós vamos ver essas entidades andando pelas ruas. Nós vamos ver esses seres andando. Quando a Bíblia diz, Jesus fala que nós vamos pisar serpentes e escorpiões, é isso. Por isso você tem que estar revestido do poder de Deus. Você está entendendo agora por que você tem que estar cheio do poder de Deus? Você está entendendo agora por que você precisa estar revestido do Espírito Santo? Porque você precisa enfrentar esse pessoal, essas entidades que você vai ver ao vivo e a cores. Você vai enfrentar eles no nome de Jesus, com o revestimento do poder de Deus. Meu irmão, nós já estamos começando a ser selados. E nós estamos com a nossa vida em ordem. Sai do pecado. Deixa as tuas vestes rotas de pecado na cruz do Calvário. Passa lá no túmulo. Veste as vestes de Jesus. Boa noite, Graciele. Passa lá, se reveste, se veste e passa no cenáculo, receba o Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do poder de Deus,
Foi o que o anjo falou comigo. O anjo estava vestido de guerra. Ele não estava vestido de branco. Ele estava vestido como uma couraça, como se fosse um bronze. Entenderam? Ele estava vestido como se fosse um bronze. Olha isso aqui, ó. Vou terminar com esse versículo. Atos dos Apóstolos 9, versículo 17. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. E impondo as suas mãos sobre Paulo, né, o irmão Saulo, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo não pôde sair, não caiu as escamas da sua visão enquanto ele não foi cheio do Espírito Santo. Ananias impôs as mãos sobre Paulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Por que Paulo foi cheio do Espírito Santo? Para poder estar revestido. Porque ele ia para a prisão. Ele ia ser difamado como está sendo difamado até hoje. Ele ia ser colocado como nada. Iam tentar matá-lo e ele tinha que ter o quê? Perdão. Paulo, quem não tem o Espírito Santo não sabe perdoar, meu irmão. Não consegue perdoar. Quem não tem visão do Espírito Santo trata as coisas de Deus como se fossem terrenas. As coisas de Deus não são terrenas. Quem não tem o Espírito Santo não sabe o que é lidar com as trevas. Quem não tem o Espírito Santo olha para o seu outro irmão para pegar o seu outro irmão para bater até se precisar. Não, meu irmão, nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Lá é a nossa luta. Por isso você precisa estar revestido do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, te agradecendo porque o Senhor é maravilhoso, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos avisa, é um Deus que completa a obra nos Teus filhos, é um Deus, Pai, que nos dá a condição de nos capacitar para vencermos o mundo. E eu te peço nesse momento, batiza meus irmãos com o Espírito Santo. Batiza meus irmãos, Senhor, com o Espírito da Tua graça. Batiza os meus irmãos para que eles possam ter visão de águia, para que eles possam entender o mundo espiritual, para que eles possam entender, Pai, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra aquilo que causa o efeito nas pessoas. São principados e potestades nas regiões celestiais. Pai, eu te peço nesse momento, os dias já estão findando, os dias já estão terminando, e nós precisamos, Senhor, ter a certeza que nós vamos vencer, e essa certeza é dada com o batismo do Espírito Santo. Batiza o teu povo, reveste o teu povo com o poder do Espírito Santo. Senhor, eu vou fazer da oração do Gustavo hoje de tarde a minha oração aqui também. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui que não está aqui para te honrar, para te glorificar, para esperar a tua volta na paciência dos santos, o Senhor tira daqui. O Senhor tira toda a pedra de tropeço daqui. O Senhor tira todos aqueles que estão com máscaras, que querem confrontos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Nós precisamos, Pai. Nesse momento é um momento muito sério. É um momento, Senhor, em que muitos estão caindo. Muitos estão perdendo a paciência dos santos. Muitos estão perdendo, Senhor, o poder da palavra. Muitos estão perdendo, Pai, o domínio próprio. Muitos estão perdendo, Senhor, a fé. Muitos estão achando que está demorando demais. E com isso eles vão se distanciando. E vão ficando longe e vão sendo pedra de tropeço no meio do povo. E eu te peço em nome de Jesus, como o Gustavo pediu hoje de tarde, eu estou acompanhando a oração dele, Pai, porque eu sei que aquela oração foi dada por ti ao teu servo.
Tira as pedras de tropeço do nosso meio. Porque nós queremos ir à vida eterna. Debaixo de prova, debaixo de luta, mas o nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alvo é estar com Cristo. Nós não estamos com medo do que vai acontecer. O nosso medo é perder a salvação. Somente isso. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Te agradeço por tudo, te agradeço por esses momentos aqui junto com os meus irmãos, dividindo a palavra do Senhor. Te agradeço pela tua bondade, te agradeço, Senhor, pela orientação do Espírito Santo. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. E te agradeço porque eu sei que o Senhor vai batizar os sinceros que aqui estão com o Espírito Santo. E todo aquele que não estiver aqui com sinceridade, que o Senhor leve para longe, porque realmente tem muita pedra de tropeço, Pai. E eu te peço em nome de Jesus. Eu estou fazendo aliança com a oração do teu filho hoje nessa tarde, porque eu senti aquela oração, ela vinha da tua vontade. E eu senti aquela oração dentro do meu coração, porque nós estamos vendo muitos deixarem a tua palavra. Muitos estão deixando o céu e estão voltando para a terra. E eu te peço, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, te louvamos. Só Tu és Rei. Só Tu és Senhor dos Senhores, Rei de Reis. Tudo nós te pedimos no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Fiquem firmes com Jesus. Cuidado com a sua língua. Cuidado com os seus olhos, o que você vê. Cuidado com o que você escuta. Não saia da palavra. Se sair da palavra, você descarta. Você só aceite aquilo que estiver dentro da palavra. Fora disso, sai fora. Porque o Senhor não vai ter por inocente aquele que é conhecedor da palavra, mas se desvia para o Talmud, se desvia para o Zohar, para a Cabala, porque quer ter conhecimentos que não é para nós. Deuteronômio 29 diz: aquilo que é para o homem está escrito, aquilo que é de Deus pertence a ele, não a nós. Fica na simplicidade da palavra. Fica no que está escrito. Aqui está a nossa salvação. Aqui está a conduta de vida. Aqui está o pavimento onde você pode pisar com confiança rumo à pátria celestial. Fiquem na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém.